Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Então vamos continuar, né? Noções de conjunto, dessa vez as operações e exercícios relacionados ao diagrama de Venn, que é uma das formas que você tem para demonstrar conjunto. Bom, as operações básicas entre conjuntos são quatro: interseção, união, diferença e complementar. E a gente vai ver um pouquinho sobre elas mais adiante. Interseção. Chamamos de interseção de dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, quaisquer o conjunto formado pelos elementos que pertençam simultaneamente aos dois conjuntos, conjunto A e B. Então, a intersecção entre A e B, ela tem essa notação, essa representação, que é um U virado de cabeça para baixo. Leia-se A interseção B. Por exemplo, dados os conjuntos A, que tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 8, e B, 2, 4, 6, 8 e 9. Então, os elementos comuns aos dois conjuntos é o 2, o 4 e o 8. Tá ok, pessoal? Então, a ideia de interseção tá uma ideia relacionada a que pertence a ambos. É a parte comum. Bom, a representação no diagrama de Venn ela fica bem mais fácil, né, pessoal? Então, A intersecção B é essa parte aqui, ó. Então, os elementos 2, 7 e 5, que pertencem a ambos, representam a intersecção B. Então, simbolicamente, a intersecção B é X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Ó, pessoal, bastante importante. Então, essa ideia de intersecção, ela está relacionado à ligação E, né? Então, são os elementos que estão em A e que também estão em B, tá? Os elementos comuns que estão em ambos. Bom, união, reunião, chamamos de união, reunião de dois conjuntos A e B, quaisquer o conjunto formado pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos A e B. A união de A e B é representada por A união B. Ó, pessoal, essa é a anotação. A união B. E ele tem que pertencer pelo menos a um dos conjuntos. Então, qualquer elemento que pertence a um dos conjuntos, ele é um dos elementos que formam o conjunto da união. Por exemplo, dados os conjuntos A, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 8, e o conjunto B, formado pelos elementos 2, 4, 6, 8 e 9, a união B ele vai ser a soma de todos os elementos. Ó. O 0, o 1, o 2, que está nos dois conjuntos, ó. O 3, o 4, que também está nos dois conjuntos, o 6, que só está no B, o 8 que está nos dois conjuntos e o 9 que está apenas no B. Então, união, reunião. É pensar os dois conjuntos e somar e juntar eles. Bom, aqui no diagrama de Venn fica bem fácil, né? Então, o conjunto formado por A união B, ele contém todos os elementos que estão tanto em A quanto em B. Então, simbolicamente, matematicamente, a gente demonstra por A união B, ela é igual a X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Tá, pessoal? Esse ou, ele não é exclusivo, ele é inclusivo.
Então ele vai pertencer ou a A ou a B, qualquer um dos grupos que ele pertença, inclusive que ele pode pertencer aos dois, ele faz parte da união. Diferente do E da interseção, que é exclusivo, né? Que é só os elementos que pertencem a ambos os conjuntos. Diferença. Chamamos de diferença de A e B de dois conjuntos A e B quaisquer, o conjunto formado pelos elementos que pertençam a A, mas não pertençam a B. Então, a ideia de diferença é uma ideia relacionada à exclusividade. Então, são os elementos, por exemplo, A menos B são os elementos que possuem exclusivamente em A. E B menos A, os elementos que possuem exclusivamente em B. Chamamos de diferença de A e B de dois conjuntos, A e B quaisquer os conjuntos formados pelos elementos que pertençam a A e não pertençam a B. Por exemplo, dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e B, 4, 5, 6, 7 e 8, o A menos B, ou seja, os elementos que estão exclusivamente em A, são o 1, 2 e 3. O 4, 5 e o 6 eles estão em B também. E o B menos A são os elementos 7 e 8, que eles estão exclusivamente em B e não em A. Bom, a representação no diagrama de Venn, pessoal. Então, A menos B, elementos exclusivamente em A. E B menos A, elementos exclusivamente em B. A notação matemática é A menos B é igual a X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Bom, a noção de complementariedade tem alguns livros que nem trazem para gente, tá certo? Porque tá muito relacionada à diferença. Então chamamos de complementar o conjunto de A em relação a B, o conjunto que é formado pelos elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A. Então, ou seja, são os elementos necessários para que A se transforme em B, que falta para A ficar igual a B. O conjunto, é obrigatório que o conjunto A, neste caso, esteja contido no conjunto B. Então, a complementaridade ela só existe quando existe a relação de estar contido de um conjunto e do conjunto complementar em relação ao outro. Então, ó, a notação matemática é complementar de A e B, complementar de A em relação a B. Então vamos lá. Complementar de A é representado por B menos A do conjunto, dado conjuntos B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e o conjunto A 2, 4, 5, 7. Então são os elementos que existem exclusivamente em B, né? O 0, o 1, o 3, o 6, o 8 e o 9. Bom, a representação no diagrama. Então, a primeira coisa que tem que ver, ó, do complementar do conjunto A em relação ao conjunto B, está contido? Sim, né? A está contido em B. Então, A é um subconjunto de B. Então, a gente vê aqui os elementos 4, 1,
os elementos aqui, o conjunto B ele é composto pelos elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 7. E o conjunto A, 1, 3 e 4. Então o complementar vai ser o B menos o A, que é essa parte aqui, ó, pessoal. Ou seja, nesse caso ele vai ser igual a 2, 5 e 7. Então a notação matemática complementar de A em relação a B é igual a x, tal que A está contido em B e B menos A diferença de B menos A. Então vamos para alguns exercícios, pessoal. Dados os conjuntos, responda. Ó, pessoal, aqui ele está escrito numa notação diferente, né? Então aqui está uma notação enumerativa e aqui está numa notação por ideia. Então esse aqui a gente vai reescrever ele de uma forma enumerativa por extenso para estar facilitando a nossa vida. Então, ó, o conjunto A é -2, -1, 0, 1 e 2. O conjunto B, x pertence aos números naturais, tal que x é menor ou igual a 1, então ele vai incluir o 1, né? 1 e é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Desculpe. X é maior ou igual a 1, menor ou igual a 5. Menor do que 5, sem o igual, né? Então é 1, 2, 3 e 4. Se tivesse o igual aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5. Então a união B vai ser igual a -2, -1, 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, união, reunião. São todos os elementos. A união C vai ser igual a -2, -1, 0, 1, 2, 5, 7 e 9. B união C vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9. A intersecção C, vamos lá, tem em A e C, tem comum, né? Então não vai ter nenhum elemento comum. Então a notação é assim: é um chaves vazio ou assim. A menos B são os elementos que existem exclusivamente em A, existem em A e não existem em B. Então vai ser -2, -1 e 0. E o B menos A são os elementos que existem exclusivamente em B, né? Então, ó, 1 e 2 existem em ambos, então vai ser o 3 e o 4. Ok, pessoal? Exercício bem tranquilo. Bom, a Prefeitura Municipal de Cidade Feliz
Cidade de Feliz Espera possui 630 servidores. 350 trabalham no orçamento público, OP, 210 trabalham com legislação tributária, LT, e 90 deles trabalham com os dois temas. Perguntamos, então aqui a gente tem que fazer a representação do diagrama, né? Então, OP, orçamento público, e LT, legislação tributária. Dentro do conjunto universo, a gente sabe que são 630 servidores ao total, né? 90 deles, a gente sempre começa a fazer os exercícios da intersecção. Então a gente sabe que 90 deles trabalham em ambos, né? Tanto em legislação tributária quanto orçamento público. 350 trabalham com orçamento público, 350 menos 90, eu vou ter os que exclusivamente trabalham com orçamento público. Então são 260 os servidores que trabalham exclusivamente com orçamento público. 90 trabalham com ambos. E com legislação tributária vai ser 210 menos 90. R$ 120. Quantos servidores trabalham apenas com orçamento público? Então a gente sabe que é 260, né, pessoal? Quantos trabalham apenas com legislação tributária? 120. Quantos servidores trabalham com orçamento público ou legislação tributária? Então esse ou ele tem a notação de união, tá certo? Ele pode trabalhar tanto num quanto no outro, ou até nos dois. Então vamos lá. 260 mais 90 mais 120. Então vão ser 470. Quantos servidores não trabalham com qualquer um dos temas? Então, ó, pessoal, 470 trabalham, né? De um total de 630. Deixa eu fazer certinho aqui. Então eu tenho um total de 630 servidores e eu sei que 470 deles trabalham com algum dos temas orçamento público e legislação tributária. Então eu vou ter 160 servidores que não vão trabalhar com nenhum dos temas propostos. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então é um exercício de diagrama de Venn, um exercício bem simples. Você só tem que lembrar de tirar as intersecções para não fazer uma dupla contagem. Foi consultado um certo número de pessoas sobre as emissoras de TV que habitualmente assistem. Obteve-se um resultado seguinte: 300 pessoas assistem ao canal A, 270 assistem ao canal B, das quais 150 assistem os canais A e B e 80 assistem canais distintos de A e B. O número de pessoas entrevistadas foi, então ele está querendo saber o conjunto universo, né? Então vamos desenhar o diagrama para a gente não incorrer em erro.
Então a gente tem a emissora A, a emissora B, o canal B, né? Então eu sei que 150 assistem ambos os canais, né? Então eu já tenho a minha intersecção, 150. E eu sei que 80 não assistem nenhum dos dois. Então eu já sei que aqui fora tem 80. 300 pessoas assistem o canal A e 270 assistem ao canal B. Então, o meu conjunto universo, nesse caso, pessoal, o total de entrevistados vai ser isso, né? 150 mais 150 mais 120 mais 80. Então aqui vai dar 300 mais 200, que vai dar 500. Então alternativa D. Bom, mais um exercício da ESAF, que é uma banca de concurso bem complicadinha. Em um grupo de 30 crianças, 16 têm olhos azuis e 20 estudam canto. O número de crianças deste grupo que tem olhos azuis e estudam canto é. Então, pessoal, falou em E, ele está nos perguntando da interseção, né? Então vamos lá. Eu sei que o grupo total ele tem 30 crianças, né? 16 delas têm olhos azuis. Eu não sei a intersecção, então eu vou colocar X. Então, ó, 16 menos X são as crianças que têm exclusivamente os olhos azuis. E 20 menos X são as crianças que exclusivamente estudam canto. X são as crianças que têm os olhos azuis e estudam canto. Então eu sei que a soma de tudo isso vai ser 30, né? Então, ó, 16 menos X mais X mais 20 menos X vai ser igual a 30. Então aqui vai dar menos X vai ser igual a 30 menos 36. Menos x é igual a menos 6, multiplica por menos 1, x é igual a 6. Então eu sei que o número de crianças que estudam canto e têm olhos azuis é 6. Tá certo, pessoal? Bom, vamos lá. Uma pesquisa de opinião foi realizada com 50 pessoas. Então eu já sei que o meu universo vai ser 50. Essa pesquisa procurava saber que veículos de comunicação, jornal, rádio ou televisão essas pessoas utilizam para tomar conhecimento das notícias diariamente.
Após a pesquisa, descobriu-se que 41 utilizavam televisão, 33 jornal, 30 utilizavam rádio, 29 televisão e jornal, 25 televisão e rádio, 21 jornal e rádio, 18 pessoas utilizavam os três veículos. A quantidade de pessoas que não utiliza nenhum dos três veículos é de. Então vamos lá, pessoal. Então o diagrama de Venn convencional. A gente vai fazer o conjunto universo, que a gente sabe que a pesquisa ela foi realizada com 50 pessoas, né? Então vamos botar aqui primeiro televisão, jornal e rádio. Pessoal, a dica é sempre comece com a maior intersecção, né? Então 18 pessoas utilizam os três veículos. 18. 25 utilizam jornal e 21 utilizam jornal e rádio. Então aqui, ó, jornal e rádio é esse ponto aqui, ó. Então 21 menos 18 são 3 que utilizam apenas, né, o jornal e o rádio. 25 utilizam televisão e rádio. Televisão e rádio é essa intersecção aqui, ó. Então 25 menos 18 serão 7. E TV e jornal, 29. 29 menos 18, que serão 11. Tá, eu já preenchi todas as intersecções. 30 pessoas utilizam rádio, então eu vou ter que somar essas intersecções aqui, né? Então, ó, 30 menos 7 menos 18 menos 3. 30. Então, apenas duas pessoas. Jornal, 33. Menos 11, menos 18 e menos 3. Então, apenas uma pessoa que utiliza apenas o jornal. E 41 TV, né? 41 menos 11 menos 18 menos 7, que vai dar 5. Então, para mim saber a quantidade de pessoas que não utilizam nenhum dos três veículos, eu tenho que somar tudo isso, subtrair de 50. Então, vamos lá. 5 mais 11 mais 18 mais 7 mais 1 mais 3 mais 2. Então, 50 pessoas menos 47 vai ser igual a 3, que é o número de pessoas que não utiliza nenhum destes meios de comunicação. Tá certo, pessoal? Bom, vamos à última questão. Se no diagrama abaixo o conjunto N, que é o conjunto de números naturais, né, representa o conjunto de números naturais e o conjunto Z, o conjunto de números inteiros. Tá? N, Z.
O conjunto representado pela letra X é formado apenas por números. Então, pessoal, esse diagrama aqui ele está meio errado, né? Porque, na verdade, o conjunto de números naturais ele está contido, né? N está contido em Z. Então, aqui são os números positivos e o zero, e aqui são os números negativos, né? Então, apesar do diagrama estar errado, a banca considerou os negativos. Por que está errado? Porque essa parte no conjunto de números naturais não existe, né? Que seriam números que são naturais, mas não são números inteiros, mas na verdade todos os números naturais, eles são números inteiros positivos, né? É o zero e números inteiros negativos. Então é isso aí, pessoal. Até as próximas inserções.